mais esse vídeo aqui comigo. Como eu falei no vídeo anterior sobre a minha formação, hoje eu estarei falando como foi a nossa vinda para São Paulo e como foi a nossa moradia aqui, procurar moradia, enfim, como que foi tudo isso aqui, o que houve, o que ocorreu. Como o Israel veio em dezembro, um mês antes, ver a casa, o apartamento onde a gente ia morar, ligado ao seminário, estava tudo certo. Só que nós teríamos que vir antes da nossa mudança mesmo, teríamos que vir porque as aulas da Alice iam começar, a minha também e do Israel. Aí nós viemos para casa de um parente dele, né, no qual nos recebeu muito bem. E nisso nós estávamos certo, começou o ano letivo da Alice, começou as minhas aulas e não conseguimos achar lugar. Por quê? O seminário não teria mais esse apartamento que estava proposto para nós. E nós começamos a procurar. Começamos a procurar nos sites, começamos a ver, andarmos por aí, procurando de todo jeito, imobiliária, ligávamos para a imobiliária. Nós estávamos com um tempo muito curto, porque nós tínhamos que sair da casa do parente do Israel, né? Porque ninguém aguenta ficar com... éramos em 3, eu, Israel e Alice. E estudando, naquela correria, todos estudando. Eu acho que o Israel que não estava estudando ainda, porque as aulas dele iam começar em março. Mas nós ficávamos procurando dia e noite, em todas as imobiliárias, em todos os sites. Na época não tinha uma imobiliária que hoje tem, mais assim, facilidade, né? E era difícil, porque quando nós procurávamos e achávamos o valor do apartamento, o condomínio era caro, então os dois ficavam muito caro pra gente, porque a verba que era disponível era pequena. Então foi muito difícil. Quando nós achávamos o local apropriado, não achávamos o valor. E estava muito difícil, porque o Aleph ia mandar a nossa mudança. Então a mudança estava para ser enviada para nós. O Aleph ia começar o ano letivo dele, que ele ia para casa da avó dele, meu filho, né, mais velho, que ele ia para casa da avó dele e ficar com ela lá, porque a avó estava sozinha, porque tinha perdido o esposo. Então foi muito difícil, porque ele tinha que enviar essa nossa mudança e ele também estudar. Então a gente estava com um tempo muito curto entre uma coisa e outra, né? Aí nisso foi muito complicado essa época, porque nós estávamos assim, agora o que nós vamos fazer? Como nós vamos achar um apartamento para morar? Nisso teve um dia que nós fomos ver uma casinha que ficava assim na avenida, né? Muito movimentada, e eu já estava assim, já desesperado, sem saber o que fazer. E nesse dia eu fechei todas as janelas e falei assim, mas será que a gente consegue morar aqui com esse barulho todo? E fechando a janela, ainda tinha muito barulho, gente. Pensa, uns caminhões passando na rodovia, era muito barulho. E nesse dia realmente eu chorei. Eu sentei na calçada e falei, Jesus, se tu nos mandaste para cá, por que essa dificuldade toda? Por que tudo isso, Senhor? Né? Por que esse sofrimento todo? E nós não conseguimos achar uma casa certa para morar, de acordo com o lugar, de acordo com o tempo, de acordo com o valor, né, do condomínio e do aluguel. O que fazer, Senhor? E nesse dia eu fiquei muito decepcionada, muito triste. Realmente eu estava assim numa briga interior comigo, né? E nisso a dificuldade foi tanta, e naquele dia eu chorei. Aí o Israel vendo eu naquela situação, eu muito lamentando, triste mesmo, né? Ele falou assim, Leão, vamos para casa da sua irmã, que lá você vai esparecer um pouquinho e vai ficar mais tranquilo. Eu falei, Israel, como? Como nós vamos chegar na casa do seu primo e falar para ele que a gente não conseguiu casa mais um dia? Eu já não sabia, gente. Assim, mesmo que a pessoa é legal com a gente, eu não sabia mais como, sabe? Olhar para a cara da pessoa e falar assim, poxa, a gente tá aqui. Isso já ia dando mais de um mês, né, na casa da pessoa. E tava muito complicado, a gente com mala,
roupa na mala, assim, mais de um mês usando roupa na mala que a gente levou. Então estava muito complicado para mim e a Alicia usarmos aquelas roupas, né? O nosso guarda-roupa tudo em casa, nós duas com aquela malica lá, e ela ainda levou menos roupa do que eu, né? Que sou mais precavida. Então, nesse dia eu estava muito triste, aí o Israel falou assim: vamos lá na casa da sua irmã, que você vai desaparecer um pouquinho. Aí eu falei: mas não sei, eu tô tão chateada que eu não sei nem se eu sou, sabe, fica legal ir na casa de uma pessoa chateada assim. Aí nós fomos. Chegando lá, eu fui pra cozinha com a minha irmã e meu cunhado ligou a televisão e foi mostrar um vídeo pro meu esposo de criança, festa de criança. Aí o Israel não falou nada naquele momento, ele falou assim: foi pra casa e tudo bem. Naquele dia nós fomos pra casa e no outro dia o Israel ligou pra imobiliária. E falando com o dono, o dono disse assim: nós não temos nada. Nós não temos nenhuma casa, nenhum apartamento, não, tá tudo ocupado. Aí ele falou: nossa, que pena, né? Que não tem nada, a gente tá precisando tanto. Aí ele falou: peraí, eu acho que eu tenho uma casa sim. Eu tenho um apartamento que eu tomo conta. E vocês querem ver? Aí ele falou: não, podemos ver sim, aonde que é? Ele falou: no Tatuapé, é um apartamento que os donos deixaram para nós tomarmos conta. E assim, assado, tem 2 quartos e tal. E explicou e nós fomos lá ver. E ficava perto ali da casa desse parente do Israel, né? E chegando lá, eu gostei do apartamento e ficamos. E falei: tá ótimo, as condições estavam mais em conta, ele fez um preço bom, né? E falei: então vamos ficar com esse mesmo, não tem outra opção. Era um apartamento bem arrumadinho. Aí mudamos pra lá e ficamos 3 anos. 3 anos, só eu, a Alicia e o Israel no primeiro ano. E quando o Aleph voltasse, no outro ano, que esse ano que nós estávamos, ele ia ficar com a avó, ia estudar lá. Nos próximos anos eles ficam no quarto junto, né? A gente não tem outra opção. E vai ter que dividir o quarto com os 2 filhos, né? E ficamos. Nesse apartamento nós ficamos 3 anos. Foi uma benção, porque Deus preparou todas as coisas, né? Porque nós não tínhamos assim um apartamento, o valor, e esse coube direitinho. O valor, até o seminário nos ajudou com uma verba também para que pagássemos esse apartamento. E aí, passando o tempo, como era no Tatuapé e a gente estudava no Mackenzie, então ficava muito apertado, muito longe. Então nós tínhamos que sair 5 da manhã, levar o café da manhã, tomar o café da manhã no carro, ficar um pouquinho descansando, porque era muito movimento, né? Depois das 6 horas, 7 horas, e o congestionamento era muito grande. Então a gente tinha que sair muito cedo de casa, até assim escuro. Nós saímos 5 horas da manhã, porque para não pegar trânsito, né? Então estava muito puxado pra gente, acordávamos muito cedo. Aí, quando o Aleph voltou também, o apartamento ficou muito apertado, porque nós todos para estudar não tínhamos assim muito espaço, né? Aí, nisso, nós estávamos orando para que Deus nos desse uma condição assim de resolver esse problema, que todos ficávamos muito cansados, né, de morar longe. E nessa época o meu marido tinha também arrumado um emprego no Mackenzie, então éramos os 4, todos estudando no Mackenzie, né? Porque logo meu filho veio e fez também vestibular para engenharia e começou a estudar também. Então a gente estava querendo uma situação assim que melhorasse para todos, né? E um dia nós estávamos num restaurante ali perto do Mackenzie e eu, almoçando com meu esposo, disse assim: a gente poderia até morar mais perto, né, do Mackenzie, seria bem mais fácil pra gente. Aí, naquele mesmo dia, resumindo tudo, ele conseguiu ouvir de uma pessoa que tinha um apartamento para alugar, que era perto do Mackenzie. Um apartamento fechado que eles estavam para alugar. Esse apartamento era esse aqui que eu estou agora. Nós viemos aqui ver o apartamento
um apartamento grande. De 70 metros nós viemos para 150 metros, né, de moradia. E Deus nos abençoou que nós viemos para cá, né? E eu fico pensando como que Deus é bom, né? A Alicia, um certo dia, ela falou pro pai dela assim: pai, será que é pecado eu ficar pedindo para Deus me dar um quarto, me dar um espaço, um lugar que eu possa, assim, ter minhas coisas, né? Aí ela falou assim: não, pai, é porque tem tanta gente aí morando na rua, eu me emociono de falar. Tem tanta gente morando na rua e eu pedindo, né? Eu tenho uma casa e eu pedindo para Deus um quarto para mim, né? Aí ele falou assim: não, minha filha, não é pecado não. Você tá no teu coração pedir algo para Deus, você tem que pedir. Falando assim, né? E Deus nos concedeu essa casa, um quarto arrumadinho para ela, com os móveis todos planejados, no quarto dos dois, né? São 3 quartos aqui, e são quartos bons, quartos grandes, com escrivaninhas em toda a parede. Então, assim, bem arrumadinho mesmo. E eu fico pensando, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados pelo seu decreto. Então, a gente não pode desanimar, porque hoje fazem 5 anos que eu estou morando aqui e eu dou graças a Deus todos os dias, porque nós temos um apartamento para morar, né? Deus foi tão bom, tão maravilhoso para conosco. Então, assim, a gente não pode perder a esperança que Deus vai nos abençoar, né? De um apartamento pequeno. E eu sonhei, eu tive um sonho. Deus me mostrou um apartamento, eu estando num apartamento grande. Então, assim, Deus ouve o nosso coração, os nossos desejos da nossa alma, né? Tudo aquilo que a gente expressa para o Senhor, pede, Ele ouve nossas orações. E estando na vontade de Deus, Ele faz, Ele nos dá, né? E nós não podemos perder a esperança, nós não podemos desanimar. Aqui o custo de vida é difícil, nós passamos momentos difíceis. Porque antes a gente morava numa casinha pequena lá em Varginha, tentando resolver e reformar uma casa, a nossa casa, né? Que nós deixamos lá para terminar de reformar. Assim, as coisas não foram fáceis aqui. Mas assim, a gente vê o cuidado de Deus em todos os detalhes, né? Cuidando da gente, ouvindo a oração da minha filha. Então a gente não pode desanimar, porque Deus está no controle das coisas. Então esse testemunho que eu deixo para você, que Deus operou maravilhosamente, infinitamente mais na nossa vida, né? Porque nós confiamos, entregamos. Teve um dia que o dia que nós íamos morar aqui, nós viemos aqui, eu, Alice e Israel, e nós viemos aqui orar. Nós oramos de mão dadas aqui nessa casa e falou: Senhor, se for da tua vontade, nós vamos vir morar aqui. Então nós deixamos para Deus resolver isso e Ele resolveu da melhor maneira, da melhor forma, porque ele estava no seminário, ainda tinha que ir para casa, no outro dia voltar para o Mackenzie. E então foi muito difícil, porque ele começou a estudar à noite e trabalhar durante o dia. E Deus foi maravilhoso e misericordioso para conosco, né? Então nós não podemos desanimar, porque tudo tem seu tempo e Ele cuida de nós. É essa mensagem que eu deixo para você. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados pelo seu decreto. Então, você que está aí do outro lado, está desanimado com alguma situação na sua vida, com alguma coisa que você vai resolver, está para resolver, confie em Deus, que Ele age por nós, sabe? Nas nossas forças nós não conseguimos resolver nada, mas Deus que peleja por nós. Confia no Senhor e Ele fará o que deseja o seu coração. Fica conosco até mais no próximo vídeo, que logo nós estaremos falando de algo mais e que Deus possa te abençoar. Um grande beijo e fique com Deus. Tchau!